Sétimo ano, professora Silvânia de Geografia. Vamos corrigir a semana 4 do volume 4 do PET. Na semana 4, nós temos como habilidades elaborar e interpretar gráficos de barra, gráficos de setores, histogramas, com base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras. Para respondermos a questão número 1 aí, a gente tem que observar esse mapa do Brasil, ok? É um mapa do Brasil que está falando sobre PIB dos municípios, e esse PIB ele está representado por uma bolinha. Vocês conseguem, talvez aumentando, né, a visibilidade, vai ter várias bolinhas pequenininhas, né, no mapa. E vai ter uma bola maior, que literalmente é no estado de São Paulo. Belo Horizonte vai ter uma bolinha, mas é uma bolinha menor. Distrito Federal e Rio de Janeiro é uma bolinha a menos do que São Paulo, ok? Então, assim, a maior parte do Brasil a bolinha é bem pequena e a São Paulo tem a maior, seguido por Distrito Federal e Rio de Janeiro, e seguido por Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, que são algumas grandes capitais aqui do Brasil, Manaus, Porto Alegre, etc. Tá bom? E nós temos também cores. Essas cores estão evidenciando a densidade econômica dos municípios. Então, assim, quanto mais forte a cor, mais para o lado do marrom, significa que o município ele tem uma economia farta, uma economia crescente, etc. Então, vamos lá. Os espaços geográficos, como também as paisagens, podem revelar as desigualdades sociais. O mapa mostra os estados brasileiros pelo rendimento médio das pessoas. Quais as unidades de federação com maiores rendimentos médios e quais as unidades com menores rendimentos médios? Olha, novamente não foge à regra. As regiões, né, com maior rendimentos médios a Sul, a Sudeste e alguns pontos do Nordeste. É onde está mais escuro, gente. Aonde está essa cor mais marronzada é onde está a densidade econômica maior. Já quando está aquele amarelo clarinho, é onde tem as densidades menores, ou seja, na região norte, um pouco da centro-oeste, no sertão nordestino, é onde vocês podem ver que a cor está mais clarinha. Observe o gráfico Brasil e concentração de renda. Ele é de 2015 e responda. Vocês estão vendo aí, ó, que 29% da população estão sem rendimento. Sem rendimento inclui pessoas que recebem somente os benefícios do governo. 25% recebe um salário mínimo. 24% mais de 1 a 2 salários mínimos. 9% mais de 2 a 3 salários mínimos. Vocês estão vendo que quanto mais salários a pessoa recebe, mais o índice aí vai diminuindo? É isso que acontece. Então vamos lá, letra A. Compare as proporções de pessoas que vivem com até 2 salários mínimos e a de pessoas que recebem 20 salários mínimos. Verifique o valor atual do salário mínimo. Faça as contas da renda mensal dessas pessoas e compare-as. Bom, 2 salários mínimos, a gente tem aí 24%, correto? E 20 salários mínimos, 1% só da população, ok? O salário mínimo, ele, se não me falha a memória, ele está no valor de R$ 1.064. Então, 2 salários mínimos, você multiplica 1.064 por 2, que vai dar 1.064
Estou fazendo na calculadora aqui, ó. Vezes 2 é igual a 2.128. Então, tem 24% da população brasileira que vive com esse valor, ok? Agora, 1% só da população vive com 20 salários mínimos. Sabe quanto que dá isso? R$ 21.280. É muita diferença, né? Letra B, de bola. No gráfico fica evidenciada a desigualdade de rendas no país, pois 51 milhões de pessoas vivem apenas com um salário mínimo, ou seja, 1.064. Cite uma iniciativa que poderia melhorar a distribuição da renda no Brasil. Olha, eu não vejo uma iniciativa melhor do que a educação. Proporcionar uma boa educação, proporcionar educação gratuita, cursos técnicos, dar a oportunidade das pessoas crescerem. E eu penso da seguinte forma: quem ganha muito tem que pagar muito imposto. Quem ganha pouco deveria pagar menos imposto. Só que aqui no Brasil não funciona assim, né? Parece que o pobre é que paga mais imposto do que o rico. Entendeu? Para mim seria uma iniciativa. Questão número 3. Observe o histograma. Então, esse tipo de mapa aí se chama histograma. Gráfico, mapa não, me perdoe. Esse tipo de gráfico se chama histograma. Regiões, rendimento médio mensal. Ele é de 2013. E aí vocês podem observar que tem todas as regiões, norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. E as cores são gêneros, né? O azul é homem, o vermelho mulher, no espaço urbano, e já no espaço rural, o verde é homem e amarelo mulher. Tá bom? Letra A. Observe o histograma e compare o rendimento dos habitantes entre regiões brasileiras e anote suas conclusões. Pelo gráfico aqui, o rendimento médio mensal maior está na região centro-oeste. Vocês podem ver que a barrinha azul, que identifica homem no espaço urbano, é a maior. Ela está superior, um pouquinho só, acima de R$ 2.000. Correto? Isso para os homens do espaço urbano. Já o homem do espaço rural, ele está maior no sul. Vocês podem ver que a barrinha deve estar aí aproximadamente R$ 1.400. Vamos para as mulheres. As mulheres, no espaço urbano, ela é um pouquinho maior na região sul também. Ok? E as mulheres, no espaço rural, têm um rendimento médio maior também na região sul. Agora, vocês observaram aí que entre homens e mulheres, os homens têm um rendimento mensal muito maior do que a das mulheres? Pois é aquela desigualdade que a gente já falou para trás aí. Acredito que foi na semana passada, né? As mulheres ainda recebem bem menos do que os homens. Compare também a diferença entre os rendimentos entre o espaço urbano e o espaço rural. Isso eu já fiz. Assim como entre mulheres e os homens, eu também já fiz. Quais possuem os menores rendimentos e quais os possuem os maiores? Na verdade, eu respondi a letra B dentro da letra A, porque eu analisei tudo, né? É o que eu falei com vocês, ó. Os homens, eles têm um rendimento maior, tanto no centro-oeste quanto no sul, isso se tratando do espaço urbano. Do espaço rural, ele tem um rendimento maior na região sul. Já as mulheres têm um rendimento maior, tanto no espaço urbano como no espaço rural, na região sul. Questão número 4. Analise atentamente a imagem a seguir. Então, a gente vai ter que responder algumas coisas baseadas na imagem, ok? Letra A. O que mais se destaca na paisagem mostrada na fotografia? Essa foto aí, ela tem dois planos. O primeiro plano, que é o que está mais perto de nós, que é que a gente enxerga mais, isso aí é uma comunidade. Isso é o Morro do Papagaio,
um morro famoso aqui em Belo Horizonte. E lá atrás, vocês podem observar que tem prédios luxuosos. Aquilo ali é o bairro Santa Lúcia. Então, no primeiro plano, a gente tem aqui, lógico, pessoas que ganham bem menos, né, um salário mínimo, e fizeram uma comunidade, favelizaram esse setor aí, fizeram uma comunidade aí, e lá atrás, pessoas que ganham muito mais que um salário mínimo. Correto? Letra B. Como essa paisagem expressa a desigualdade social existente em nosso país? É o que eu acabei de falar. E é o que está representado no gráfico de pizza anteriormente. Grande parte da população brasileira ganha de 1 a 2 salários mínimos. A parte rica, a parte que tem bastante dinheiro, é a minoria. E não divide com os que têm menos. Correto? A questão número 5. Em nossa sociedade, várias ações têm sido realizadas com o intuito de combater o trabalho infantil. Se possível, realize uma pesquisa na internet sobre alguma ONG que vem desenvolvendo ações desse tipo. Então, vocês vão pesquisar, se possível, né? ONG contra combate trabalho infantil. Anote como é o trabalho dessa ONG, faça um gráfico ou um histograma apontando as regiões brasileiras que possuem, ainda nos dias de hoje, esse tipo de trabalho. Olha, meninos e meninas, eu arriscaria dizer que todas as regiões têm o trabalho infantil. Agora, existe uma diferença, né? Existe o trabalho infantil, que a criança tem que trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa, e tem o trabalho cooperativo infantil, que a criança coopera com as atividades da casa. Às vezes o pai e a mãe têm uma atividade que a criança possa ajudar, mas desde que ela não tenha a obrigatoriedade de trabalhar, né? Que ela tenha o tempo dela brincar, que ela tenha o tempo dela estudar, ok? Que o trabalho infantil, aquele que é obrigatório e que a criança recebe, ele deve ser combatido e deve ser proibido, sim. Ok? Olha, encerramos então o PET 4, semana 4, ok? Peço para vocês fazerem as atividades, depois vai lá, assistam o vídeo, vejam se vocês acertaram. Tirem a foto das atividades e enviem para mim. Enviem no meu zap. Pode enviar no zap direto, pode enviar no grupo. Só que tem que me falar, tem que me chamar a atenção. Professor, estou te enviando, ok? Um abraço para vocês e fiquem com Deus.